Muito bem, pessoal. Deus abençoe a todos. Vamos agora estudar o livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 8, o lugar do paraíso e do inferno, hoje. Onde você acha que é? O inferno e o paraíso é literalmente embaixo desta terra? Então vamos meditar, né? A Bíblia diz: E plantou o Senhor Deus um jardim do Éden, da banda do Oriente, pôs ali o homem que tinha formado. Então, é... Éden é o lugar, né? Paraíso. E lá no paraíso Deus colocou um jardim, colocou o ser humano lá. Então ali ele vivia maravilhosamente bem, tinha alimento para o corpo, frutas, tinha alimento para a alma, a presença de Deus e tinha um alimento para o espírito, a palavra de Deus. Então esse é o primeiro lugar dos três lugares onde o paraíso ele ficou um dia. Vamos lá, vamos acompanhar, né? Segundo lugar, Ezequiel ele fala assim: Quando eu a lançar no mundo dos mortos, o barulho da sua queda abalará as nações. Todas as árvores do Éden, todas as árvores do Líbano, as mais belas e as mais bem regadas e que já estão no mundo, lá de baixo, vão ficar contentes com a sua queda. Elas irão com ela ao mundo dos mortos para se juntar com aquelas que já haviam caído, e todos os que viviam na sua sombra serão espalhados entre as nações. A árvore é o rei do Egito e todo o seu povo, nem mesmo as árvores do Éden eram tão altas e vistosas, mas agora, como as árvores do Éden, ela descerá ao mundo dos mortos e se juntará aos que não foram circuncidados e aos que forem mortos na guerra. Eu, Senhor Deus, falei, né? Eu, Senhor Deus, falei. Então vamos lá, o que acontece? É, Há aqui uma compreensão. Depois da queda, o Jardim do Éden é lançado nas profundezas, né, nos lugares inferiores. Né? O inferno é um lugar que vai receber as almas dos perdidos, não neste corpo físico. A alma recebe algum tipo de corpo para sentir as dores do tormento. A Bíblia diz que há choro e ranger de dentes ali. Então vai ter algum tipo de situação que vai acontecer para que a pessoa que morreu volte a existir fisicamente e depois espiritualmente para que receba a sua pena eterna ou a salvação eterna, né? O corpo do salvo passará por uma transformação e vai receber um corpo celestial. O corpo do perdido também vai passar por uma transformação e vai receber um corpo que não se destrua com o sofrimento eterno. Então, a Bíblia fala lá em Lucas 16 o seguinte, do rico e do Lázaro, né? Aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também um rico e foi sepultado. No Hades, ergueu os olhos, estando em tormentos, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E chamando, disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Então, dois lugares diferentes, um lugar para o perdido e um lugar para o salvo. Quer dizer, o rico está no inferno e ele consegue ver o seio de Abraão de longe, ele consegue ver o seio de Abraão do inferno. E dos lugares nas regiões inferiores, um abismo separa os dois lugares. Né? A Bíblia fala que um abismo separa. Foi a resposta. Além disso, há um grande abismo entre nós, de modo que os que querem atravessar daqui até vocês não podem, como também os daí não podem passar para cá. Então, há um abismo que separa os dois lugares. Entende? Então, vamos agora ver onde o Jardim do Éden está hoje. Olha só. A Bíblia vai dizer em Efésios 4:8. Como dizem as Escrituras Sagradas, quando ele subiu aos lugares mais altos, levou consigo muitos prisioneiros e deu dons às pessoas. O que quer dizer ele subiu? Quer dizer que ele também desceu até os lugares mais baixos da terra, isto é, até o mundo dos mortos. Assim, quem desceu é o mesmo que subiu acima e além dos céus, para erguer todo o universo com a sua presença. Então, o que acontece? Fala de subindo às alturas, né? O que ele leva subindo às alturas, o cativo ao cativeiro, quer dizer, o paraíso. E onde estava o paraíso? Nas regiões inferiores.
Então esse texto dá base para que o paraíso, a partir da cruz, muda de lugar e ele vai para as partes superiores. A Bíblia diz em 2 Coríntios 1:22, aliás, 12:2, né? Diz assim: conheço um homem, isso aqui é Paulo falando, em Cristo, que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. Então, olha só que coisa gloriosa. Paulo teve o alto o privilégio, né, de ir para o terceiro céu e entrou no paraíso. Então, você tem o paraíso em Gênesis 2, aqui na terra, onde Adão e Eva estavam. Aí você tem o paraíso nas profundezas da terra, né, como paga do pecado, em Ezequiel 31. E você tem o paraíso sendo levado ao alto, Efésios 4, Jesus levando o cativo e o cativeiro. Forte, né? Então, quando o primeiro Adão cai, então as portas do Éden são fechadas. Deus vai mandar os querubins, né, ficar na porta e ninguém tem mais acesso. E quando você tem a morte de Jesus, Jesus é o último Adão. O que acontece quando Jesus morre? Ele abre as portas do paraíso. O primeiro Adão fechou, né? O homem é a entrada no paraíso. E Jesus, que é o último Adão, abre para o homem as portas do paraíso. O que aconteceu com o ladrão na cruz? Você lembra? Quando Jesus morre, ele morre salvando quem? Um bandido. Dizendo que ainda hoje a porta do paraíso vai abrir. E você vai entrar comigo. Eu vou te levar para o paraíso. Você vai estar comigo no Éden. Quer dizer, o homem volta ao paraíso a partir da morte de Cristo. Jesus volta a acessar o paraíso para os salvos. Então a conclusão é essa. O paraíso mudou de lugar na Bíblia algumas vezes, já esteve aqui na terra, lá no Éden com Adão e Eva, já esteve nas profundezas por conta do pecado e hoje ele está acima no terceiro céu. Os salvos, aqueles que morreram na esperança da chegada do Cristo, quer dizer, essas pessoas estão salvas, né? Só que o local que a Bíblia chama de seu de Abraão, o paraíso ou Éden, ainda não é o local definitivo. Eles vão subir para o terceiro céu a partir da cruz e depois do julgamento estaremos no reino de Deus por toda a eternidade. E os perdidos, né, assim como os pecadores, os que foram para o inferno, estão no inferno e depois serão lançados no fogo e enxofre por toda a eternidade. Fica aqui a nossa mensagem, o nosso estudo. Que Deus abençoe a todos.